O leão. Assim como o rei dos animais lidera com poder e autoridade, o imposto de renda assume um papel semelhante no mundo financeiro, exercendo sua influência sobre os ganhos e patrimônios de indivíduos e empresas. Todos os anos, religiosamente, temos que fazer a declaração de nossos ganhos e pagar o imposto. Mas, como muitas coisas da nossa vida, fazemos sem questionar. Imagine pagar impostos sem realmente entender de onde eles vêm. É como atravessar uma floresta densa sem conhecer o caminho ou o motivo pelo qual você está seguindo em frente. Porém, como chegamos até aqui? Como essa obrigação tributária evoluiu ao longo dos séculos para se tornar uma parte tão integral da nossa vida? A evolução do imposto de renda moderno reflete a complexidade da sociedade e da economia ao longo dos séculos. Enquanto nos acostumamos a cumprir essa obrigação tributária, muitas vezes esquecemos que o conceito de tributação sobre a renda é uma inovação relativamente recente na história da civilização. Pela maior parte da nossa civilização, a tributação foi imposta sobre outros fatores. Imposto sobre riqueza, posição social e propriedade e meios de produção. Essas geralmente relacionadas a terras e até mesmo escravos. Práticas como dízimo e ofertas de primícias existiram desde os tempos antigos e podem ser considerados sim como precursor do imposto de renda. Mas é claro, esse tipo de imposto faltava precisão e certamente não era baseado no aumento líquido de renda. No ano 10 d.C., o imperador chinês Wang Mang, da dinastia Qin, instituiu uma taxa sem precedentes, o imposto de renda, uma taxa de 10% dos lucros para profissionais e trabalhadores especializados. Previamente, todas as taxas ou eram por cabeça ou eram sobre a propriedade. Wang Mang caiu 13 anos depois, no ano 23, e suas políticas prévias de laissez-faire foram restauradas na dinastia Han. Porém, o surgimento do imposto de renda, tal qual mais próximo do que conhecemos hoje, ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. Isso porque a instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo. O sistema econômico de trocas de produtos ou serviços por outros produtos dificultava a medição de renda. Com a criação da moeda, houve uma unidade para determinar o acréscimo do patrimônio das pessoas, possibilitando determinar a renda e tributá-la. Em vez de a riqueza ser avaliada apenas pelos bens que o indivíduo possuía, pode ser medida pelos produtos desses bens, isto é, pela renda. Segundo o professor da Universidade de Colômbia, Edwin Selman, no livro The Income Taxes, o imposto de renda teve um papel insignificante na Idade Média. Ele considerava que os impostos desse período tinham como fato gerador a produção e não a renda. No século XV, surgiram em Florença os primeiros movimentos para efetiva tributação sobre a renda. A riqueza não decorria só da terra, mas também do comércio e da indústria. Foi criado um tributo conhecido como catastro, que transferiu a tributação direta da propriedade para a renda. Os autores divergem quanto à data da criação. Inicialmente não tinha caráter de progressividade, pois havia apenas uma alíquota. Não demorou muito para que o catastro se tornasse progressivo e se denominasse escala. Instituía-se o que foi conhecido como décima escalata. Décima, um nome genérico que se dava aos impostos, e escalata, gradual, progressivo. A décima escalata não teve longa duração, porque atingia os mais abastados, que não aceitavam arcar com a maior carga tributária. Com a reintrodução do regime aristocrático, não só a décima escalata, mas também outros tributos diretos sobre a riqueza desapareceram. A décima escalata foi um marco na história mundial do imposto de renda, e segundo alguns estudiosos, a primeira demonstração de uma tributação sobre a renda mais moderna. Apesar de alguns historiadores considerar esse pioneirismo sobre a décima escalata, a maioria deles considera um marco zero do imposto de renda na Inglaterra, em 1799. Registra-se que a documentação da Inglaterra dessa época é muito mais rica, farta e confiável que a de Florença, inclusive com acesso a jornais da época. A explicação atual para o pagamento de imposto de renda é de cunho social. A ideia de que a parcela da população com rendimentos maiores contribua mais para o governo, a fim de gerar dinheiro para melhorias na qualidade de vida de toda a população. Mas, considerando a origem inglesa do atual sistema de imposto,
Essa explicação bonita e altruísta passa longe de ser verdade. No final do século XVIII, a Inglaterra estava ameaçada por Napoleão Bonaparte e necessitava angariar recursos para o financiamento da guerra. Em 30 de novembro de 1796, o primeiro-ministro britânico William Pitt apresentou aos diretores do Banco da Inglaterra o seu plano para um chamado empréstimo de lealdade. Cogitava-se propor ao parlamento que todos os detentores de uma certa renda fossem obrigados a emprestar uma parte dela. A ideia não foi adiante. O quadro tributário da época não exigia dos mais abastados contribuição proporcionalmente maior. Quando, em 1797, William Pitt solicitou a alteração e aumento do Assessed Taxes, uma forma rudimentar de taxação baseada nos gastos como indícios de riqueza. Os contribuintes foram divididos em 3 classes. Na primeira estavam os que possuíam criadagem, carros e cavalos, ou seja, os supostamente mais ricos. Na segunda, a base de cálculo era medida em relógios, cães e janelas. Eram os contribuintes com razoável patrimônio. A terceira se baseava na habitação. Atingia os contribuintes provavelmente mais pobres que os das 2 classes anteriores. Estavam isentas as rendas anuais inferiores a 60 libras anuais. As alíquotas variavam de renda anual de 60 a 65 libras a renda anual superior a 200 libras. Os contribuintes com renda anual superior a 200 libras eram convidados a fazer contribuições voluntárias, sem prejuízo ao valor do imposto devido. Os contribuintes reclamaram que haviam criado um imposto sobre a renda e o capital. Porém, Pitt discordou, afirmando que o imposto era sobre a despesa. A receita sobre esse imposto era diminuta e com poucas expectativas para o aumento. Entretanto, esse foi um grande passo para a criação do real imposto de renda. Com as alianças entre Grã-Bretanha, a Áustria, a Rússia e a Turquia, a Inglaterra conseguia sucesso diplomático, mas necessitava de recursos financeiros para subsidiar o ataque contra a França. Em 1798, William Pitt solicitou ao parlamento a modificação no Assessed Taxes, transformando o imposto sobre despesas numa tributação sobre a renda. Em suma, um imposto geral provisório sobre todas as fontes de renda mais importantes. Vem daí o nome Income Tax. É isso mesmo. O real motivo da criação do atual imposto de renda não tem nenhum motivo altruísta e bonito por trás, mas sim o de financiamento de guerras. A insistência de Pitt, aliado ao iminente perigo de guerras, possibilitou a transformação do projeto em lei em 1798. O imposto de renda passou a ser cobrado em 1799. Apesar da crença reinante de que isso ia contra os costumes e os hábitos do país. Isso obviamente gerou descontentamentos e insatisfação com o Pitt. Nasceu assim um imposto que considerava a própria renda como uma matéria tributável. A taxa era de 10% para a renda total no ano acima de 60 libras. O imposto podia ser até pago em 6 cotas. A instituição de um imposto sobre a renda gerou controvérsia. Charles Fox declarou na Câmara dos Comuns: quais serão as consequências dessa lei? Os seus únicos resultados serão o imediato aniquilamento de nosso comércio, a destruição de nossas fortunas e provavelmente da nossa liberdade pessoal. Na mesma Câmara dos Comuns, Sir John Sinclair opunha-se ao novo tributo. Se nos impuser esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível. E se na paz esse acréscimo a rendas públicas for julgado indispensável? Agora, o ministro Pitt, usando de grande moderação, pede apenas 1/10 de nossas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigir 1/5 ou mesmo 1/3? A reação foi veemente, em alguns casos até agressiva. Alguns temiam que, em terminada a guerra, o imposto ainda continuasse a ser cobrado. Haviam até aqueles que pensavam que, com o tempo e com a necessidade de mais arrecadamento, a base de cálculo também fosse alterada. Outros achavam que o imposto interferiria na vida particular do contribuinte. Em 1802, o imposto sobre a renda foi suprimido, não por causa da demissão de Pitt, que ocorrera pouco antes, mas como consequência da paz transitória entre Inglaterra e França. Um ano após, as hostilidades recomeçaram. Novamente, o imposto sobre a renda foi lembrado como fonte de recurso. Eddington, que sucedera Pitt, restabeleceu o imposto em 1803. Em junho de 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado em Waterloo, Bélgica, terminando assim a guerra. Apesar do bom resultado, o imposto sobre a renda havia sido instituído como forma de angariar receita para financiar a guerra. Não havia clima político para mantê-lo,
e foi novamente suprimido em 1816. Porém, como muitas vezes vemos aqui no Brasil mesmo, a Inglaterra passou por diversas crises e déficits orçamentários. Em 1842, Robert Peel, que chefiava o governo nos primeiros anos da Era Vitoriana, restabeleceu um imposto sobre a renda, apesar de, em outras épocas, ter sido feroz crítico e adversário intransigente desse tributo. Foi aumentado o limite de isenção e a tributação recaiu para a renda anual superior a 150 libras. O parlamento inglês concordou com o retorno do imposto, acreditando que seria suprimido quando o Caixa do Tesouro permitisse. Há registro de discursos de políticos e ministros que se comprometiam a extinguir o imposto quando fosse possível. Em 1852, o imposto foi suspenso, retornou no ano seguinte e devia ser extinto em 7 anos. Não o foi. Mais uma vez, um conflito internacional motivou a cobrança do imposto de renda e o aumento das alíquotas. Dessa vez, foi a Guerra da Crimeia. Instituído como um simples imposto de guerra para cobrir dificuldades financeiras, o imposto de renda passou a ser permanente e se transformou numa das principais fontes de renda de diversos governos. O imposto de renda é tão importante para o governo hoje que desde 1979 é uma das suas principais fontes de receita. Para se ter uma ideia dos números, em 2021 a arrecadação federal alcançou 1,8 trilhões de reais. 17% acima do que foi arrecadado no imposto de renda do ano anterior. De acordo com o Ministério da Fazenda, parte dos impostos arrecadados é destinada à saúde, educação, programas de transferência de renda, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro. Bom, parece que as coisas não estão funcionando como deveria. A principal crítica do imposto de renda não é a cobrança dele em si, ou se devemos taxar mais ainda os ricos, o que é um assunto para um outro vídeo, mas o uso dos seus recursos, e também pelo fato da maioria dos governos falharem com os seus orçamentos, gastando mais do que deveriam, precisando assim arrecadar ainda mais imposto. No Brasil, a falta de correção da tabela de imposto ao longo de muitos anos fez as pessoas pobres entrarem na alíquota mais baixa do imposto. Hoje a faixa de isenção são para as pessoas que recebem até R$ 2.259. Porém, se fosse corrigida corretamente, esse valor deveria ser de R$ 4.942, sem contar na tendência dos governos de não abolirem as suas medidas que são ditas provisórias, e com o tempo e passividade da população, acabam se tornando permanentes. Recentemente vimos o nosso governo taxar compras das plataformas como Shein, AliExpress e Shopee. Houve um grande alvoroço. Mas sejamos sinceros, podemos perder a esperança de um dia voltar a comprar produtos dessas plataformas sem ter que pagar o dobro, já que não é só o nosso governo, mas todos tendem a gastar cada vez mais. Por isso, é cada vez mais necessário questionarmos o porquê das coisas que permeiam a nossa vida, para que sejamos vigilantes quanto para sermos vigilantes quanto aos avanços injustos daqueles que nos governam. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, peço para que deixe o like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. E por falarmos em imposto de renda, caso você queira um vídeo tutorial sobre como preencher corretamente o seu imposto e principalmente meios para pagar menos imposto, comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo para você. Meu muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeira.